Hoje vamos em desdobramento, temos falado previamente, abordar situações dentro de uma ideia de montagem, de conduta no nosso dia a dia. Conduta que qualifique as nossas vidas. Na medida em que haja uma boa aceitação daquilo que eu estou falando, por favor, repassem para outras pessoas, de modo que a gente possa ter um cenário de trocas, conversas e talvez de instituição no nosso dia a dia de medidas que são consagradas num determinado ambiente, que eu já vou explicar, e muitas vezes deixadas de lado no nosso dia a dia. O que eu estou tentando dizer? Estou tentando argumentar que a medicina da fitoterapia milenar, multimilenar no ambiente asiático e que serviu como base até os dias de hoje para qualificar a vida desta população, a população asiática, chinesa, japonesa, coreana, tailandesa, filipina. São indivíduos que eu tenho tido o privilégio de conviver nos últimos 15 anos. Na verdade, a minha história com o Japão iniciou em 1984, quando fui pela primeira vez fazer uma série de atividades naquele país, em que eu me apaixonei. Na primeira vez eu estive em Yokohama, sede da Ajinomoto, onde eu tive o privilégio de conhecer um cientista, professor Yasumi Yugari, que era o líder de pesquisa da Ajinomoto naquela ocasião. E desde aquela época eu fui tendo a oportunidade de me deparar com uma série de atenções e cuidados que aquela população executa e que confere a eles uma vida longeva, mas uma vida longeva com qualidade. E essas coisas que eu quero na sequência ir trocando ideias com vocês, que, por favor, fiquem à vontade em termos de nós irmos discutindo e argumentando sobre esta ou aquela medida. Inicialmente, um aspecto muito importante que precisa ser, que merece a nossa atenção, se refere ao fato de que, de um modo muito interessante, a população americana, a média de vida da população americana tem diminuído. Os índices de doenças demenciais no cenário americano, e isto é publicado, cenários de doenças demenciais como o Alzheimer têm aumentado. E isto tem uma íntima relação com o nosso hábito alimentar. E o nosso hábito alimentar, ele pode nos patrocinar, nos auxiliar muito em termos de saúde, como ao contrário. Vejam que há não muito mais do que 50 anos atrás, o consumo de açúcar no cenário americano era de 2 quilos por pessoa ano. Hoje está mais de 70 quilos. E esta ingesta desproporcional do açúcar no ambiente americano é intimamente relacionada com a alta incidência de doenças demenciais naquele país. Não vejo que isto possa ser muito diferente no ambiente brasileiro, em que o consumo do carboidrato está cada vez mais intenso, presente no dia a dia.
falando em termos de saúde, os hábitos alimentares, eles entram com uma importância gigantesca na nossa qualidade de vida. Mas não é só isso, os hábitos alimentares. Atividade física, o benefício do jejum intermitente, que nós vamos também oportunamente falar, o manejo do estresse também corrobora e tem uma parte muito importante que merecedora da nossa atenção no dia a dia, qualidade de sono e, evidentemente, a harmonização hormonal merece de nossa parte uma atenção sistemática. Sistemática em que sentido? Simples. A pessoa, na medida em que chegue aos nossos cuidados, ele é inventariado. Esse inventário da sua trajetória e do motivo da busca de melhora da sua saúde é investigado. Essa investigação, ela é executada sistematicamente com exames bioquímicos, afora avaliação histórica do indivíduo, o exame físico atencioso dessa pessoa e essa complementação com os exames de laboratório, exames bioquímicos, exames de imagem, tem nos permitido, nos dado a oportunidade de diagnósticos de situações clínicas que muitas vezes ficam deixadas de lado. Ou seja, toda a investigação do eixo neuroendócrino merece atenção, ou seja, hipófise, tireoide, suprarrenais, gônadas, homens, os testículos, as mulheres, ovários. Como estão funcionando? Evidentemente que as funções glandulares, de modo geral, são instrumento da nossa documentação diagnóstica. E esses exames, como, por exemplo, a pesquisa de anticorpos antiperoxidases, antitireoglobulina, vai nos encaminhar para um diagnóstico, por exemplo, de uma tireoidite de Hashimoto, que não é tão pequena. Ela é presente no nosso dia a dia. A atenção com situações que estavam um pouco que deixadas de lado, mas que a incidência não é tão pequena, como, por exemplo, a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma clínica, é uma condição muito interessante em que gera muito sofrimento, principalmente para a população feminina. E principalmente depois de uma determinada faixa etária. A síndrome de Sjögren é uma condição clínica muito amargurante, na medida em que patrocina lábio seco, boca seca, pouca produção de saliva, olhos secos, vagina seca, trânsito digestivo também alterado, muitas vezes repercussões respiratórias. Esse exame, esse diagnóstico, ele fica facilitado quando se ouve. A paciente muitas vezes nem se apercebe, mas se eu tenho muita secura de boca, muita secura de olhos e muita dificuldade na sua vida sexual, normalmente por secura vaginal, um exame, a cintilografia das glândulas salivares, nos dá o diagnóstico. É um exame que vai melhorar muito a qualidade de vida, principalmente das mulheres. De modo geral, de 10 pacientes, 9 são mulheres, até um pouquinho mais, de presença da síndrome de Sjögren. Então isso já dá condição a gerar qualidade de vida a essa paciente. Também, sem deixar de lado, os exames de imagem. Na nossa avaliação, sistematicamente, a imagem do abdômen, em especial fígado, presença ou não de aumento de próstata no homem, isto é, sem dificuldade, diagnosticado. E uma vez diagnosticado, ele permite uma conduta
uma série de medidas que possa corrigir. Vejam que interessante. Se fala, por exemplo, quando do estudo do fígado, da presença muito intensa, principalmente no cenário, no ambiente em que eu vivo, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, em que o índice de esteatose hepática é bastante significativo. E se imagina que a esteatose hepática tem maior ou menor significado clínico quando da alteração das provas enzimáticas hepáticas. No meu olhar, o exame de imagem que documenta a presença de esteatose hepática vem muito antes da alteração enzimática. Será que eu preciso esperar que ocorram alterações enzimáticas para depois tomar atitude em termos de correção da esteatose hepática? Eu penso que não. A atitude de correção da esteatose hepática, da gordura do fígado e que prejudica todo o desempenho metabólico da pessoa, ele pode ser estabelecido precocemente. Então, são medidas que vão permitindo uma melhor qualidade de vida das pessoas. Nessa mesma trajetória, nós tivemos um trabalho apresentado ainda em 2017, em que eu coloquei o título de O Paradigma do Olhar, quando nós fizemos o estudo hormonal de uma população feminina, 104 pacientes, com critério de ingresso no estudo, ter idade superior a 17 anos e idade inferior a 60 anos. Dividimos em 3 grupos, aleatoriamente. Grupo jovem, grupo da mulher madura e grupo das mulheres menos pausadas. Interessante, todas as pacientes, todas as 104 pacientes acusaram, houve documentação de alteração hormonal. Mormente, e aí o mais interessante, mormente os hormônios gonadais, mormente os hormônios dos ovários. Não teve exceção. E a explicação não foi difícil de se entender. Essas mulheres, via de regra, com 2 ou 3 jornadas de trabalho, se devotam a essas atividades, com certeza, as executam, prosperam, mas há um preço a pagar. E esse preço é o consumo maior dos seus hormônios. Aqui eu me refiro aos hormônios gonadais, suprarrenais, tireoide, que ficam lutando para manter a condição de desempenho dessas mulheres, da sua produção, mas com o desgaste da sua função hormonal. Então, isso foi muito impactante, esse resultado, que nos chamou muito a atenção. Esse trabalho foi apresentado em 2017, num congresso no Japão, em Sapporo, onde chamou muito a atenção, porque principalmente as mulheres japonesas são muito devotadas às suas vidas, às suas ambições, se surpreenderam com esse consumo hormonal até insuspeito a mais das vezes. Isso não quer dizer que essas mulheres jovens, por exemplo, necessitaram da reposição hormonal. Mas o que eu insisto é que existem meios de estimular naturalmente a produção hormonal sem que se faça uso de hormônios, por exemplo. Mas tem uma série de suplementos que estimulam a produção hormonal. Como exemplo, a linhaça dourada, semente. Ela é uma fonte maravilhosa, uma fonte vegetal maravilhosa de melhora da nossa produção hormonal. A semente de abóbora
apaixonante também, porque ela também proporciona. E lá ainda, como originário de um aprendizado do ambiente asiático, tem um suplemento chamado Pueraria mirifica, de origem tailandesa, e que ela é muito interessante. Ela estimula a produção hormonal, é um suplemento, e também estimula a densificação das mamas. As mulheres ficam com as mamas mais túrgidas e até pode aumentar o seu volume. Em termos de qualidade de vida, excelente, porque permite com que a mulher se sinta melhor. Estou falando então desses hormônios de estímulo de produção natural, sem a necessidade de reposição. Agora, o que a gente não pode deixar de fora é a documentação, ou seja, a pessoa precisa ser ouvida, precisa ser olhada e precisa ser documentada. O estudo documental sempre vai permitir a busca e a concretização de resultados em termos de qualidade de vida. Evidente que toda essa ideia de melhorar a qualidade de vida, ela tem uma relação que é intransferível. Essa relação se chama fidelização às medidas de melhora de qualidade de vida. Ou seja, se a pessoa ela persiste, se ela segue, se ela se mantém monitorada, o resultado com certeza aparece. Eu falei até pouco das mulheres. E vejam que interessante. Nessa população feminina, não é infrequente eu me deparar com mulheres na faixa dos 40, um pouquinho mais, com comprometimento do seu desempenho, mormente em termos de disposição, pique, energia, bem-estar, essa alteração do humor do seu desempenho, ou a dificuldade da sustentação do seu desempenho, tem uma relação íntima com a sua produção hormonal. E aí a gente vai tendo a oportunidade de ir elencando situações. A mulher tem o período de extrema fertilidade, de a sua plenitude como mulher acontece aos 30 anos, após há uma queda dessa produção hormonal, culminando com o advento da menopausa. Só que existe um período que é um período pré-menopausa, que se chama perimenopausa. Então, se admitamos uma mulher que venha a ter a sua condição de mulher menopausada com 50 anos, precisamos descontar 15 anos no tempo, retroativamente. Esses 15 anos representam o período da perimenopausa, em que a mulher começa a diminuir a sua produção hormonal e, às vezes, de uma maneira mais intensa, de acordo com o seu cenário de vida, e outras vezes menos intensa. Mas, sistematicamente, se nós não tivermos o cuidado de olhar, investigar, documentar, nós nunca vamos ter a oportunidade de ter, diante dos nossos olhos, somado ao quadro clínico, a efetivação, a concretização de uma mulher num estado em que o seu desempenho fica comprometido. E aí, voltando ao comentário que eu iniciei, eu me deparo com pacientes assim, na faixa dos 40, 40 e poucos anos, em que muitas vezes ela recebe tão somente algo pouco ilustrativo, pouco sustentado em termos de como ela vai ter uma qualidade de vida melhor, que não é o daquela colocação. Olha, tu tens de te conformar, minha querida, tu estás ficando velha, tu está indo para a menopausa e a vida é assim mesmo. Eu discordo integralmente dessa ideia. Nós precisamos ir em busca de uma qualidade de vida a melhor possível, sempre, em toda a nossa trajetória. O mesmo também a gente pode tentar estabelecer uma correlação
estabelecer essa correlação que seja relacionada ao homem. O homem atinge a sua plenitude com 25 anos. A partir e após essa data, ele também tem uma diminuição da sua produção hormonal. E essa produção hormonal, ela fica muito bem documentada pela trajetória de vida da pessoa. Ou seja, quanto mais estressado, quanto mais atarefado, quanto menos tempo essa pessoa tem para si, esse homem, ele vai tendo uma produção hormonal comprometida e uma qualidade de vida também comprometida. E essa qualidade de vida faz com que o seu desempenho sexual fique afetado. A ponto de, hoje, com menos de 50 anos, mais de 50% dos homens têm comprometimento do seu desempenho sexual, caracterizado por disfunção erétil, dificuldade na sustentação da ereção numa relação sexual, apatia sexual, irritabilidade, comprometimento do seu desempenho, em muito vinculado à sua produção hormonal. Como é que a gente define se está acontecendo o seu comprometimento hormonal, o meu comprometimento hormonal? Não é difícil. É pela trajetória, história e documentação. A medicina documentada, ela, na verdade, ela pode ser identificada, pode ser referida como medicina preventiva. Nós estamos prevenindo. E esta prevenção, ela é convertida em melhora da qualidade de vida. Porque aí o indivíduo se permite olhar para si e não só para as suas funções. Quando eu estou só devotado às minhas funções, como profissional da área que for, de repente eu acabo deixando de lado a atenção com a minha pessoa, com o meu ser. E na medida que eu passe a atender o meu corpo, eu vou ter uma melhora de desempenho global. Seja no aspecto do prazer, seja no aspecto do desempenho funcional, seja no aspecto de desempenho familiar. É uma situação de conjunto que não pode ser deixada de lado. Eu sempre imagino, quando tentando ilustrar um indivíduo jovem, com aquele avalanche de sua produção hormonal. E isto pode ir diminuindo sem que a pessoa se aperceba. E esse devotamento que normalmente acontece com o indivíduo jovem, ele se devota a conquistar o seu espaço, seja profissional, seja em qualquer sentido. Mas, se não for dada atenção às suas necessidades, o seu desempenho nunca vai ser pleno na sua mais abrangente condição.